Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Hoje é dia 23 de abril de 2020 e nessa noite nós vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. Ainda estamos em quarentena por causa do coronavírus, impossibilitados de nos reunirmos na casa de Deus, mas mesmo assim, meus irmãos, cada um de nós nas nossas casas, vamos aprender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre as Escrituras. Eu quero te convidar, nessa noite, a retomarmos o nosso estudo, a nossa exposição da primeira carta do apóstolo João. E hoje nós vamos ler e estudar a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17. Então abra sua Bíblia, 1 João 5, 14 a 17. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a teu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que temos de agora, nesse momento, estarmos estudando a Palavra de Deus. Fala conosco, ó Deus, abra o coração de cada um desses que estiverem me ouvindo, de cada um desses meus irmãos, Pai. Dê o entendimento, Senhor, a compreensão, mas sobretudo, dê, ó Deus, o ânimo para obedecerem e praticarem a Tua Palavra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos irmãos, a oração é um grande privilégio do cristão. Somente o cristão ora de maneira aceitável diante de Deus. A oração, meus irmãos, é um dos meios de graça que o Senhor nos dá. A oração é o momento mais precioso em que o filho entra diante do trono do Pai, o súdito se coloca diante do trono do rei e ali ele expõe as suas petições, os seus desejos, as suas angústias. Ele também louva, ele também adora através da oração. Ele confessa os seus pecados e ele intercede. Meus irmãos, a oração é um momento tão precioso e tão negligenciado por todos nós. Nós temos visto nessa quarentena que agora nós não podemos dar nenhuma desculpa a Deus de que nós não temos tempo para orar, que estamos ocupados demais para orar. Nós temos mais tempo agora. E mesmo em condições normais, nós deveríamos dedicar ainda mais tempo para orarmos. Se você olhar para os evangelhos e olhar para o ministério do Senhor Jesus Cristo, você percebe que os dias de Jesus eram dias muito agitados. Jesus, ele desde cedo até a noite, ele pregava, ele ensinava, ele curava, e mesmo assim ele tinha tempo na alta madrugada para orar ao Pai. Então, meus irmãos, como eu disse, a oração é um grande privilégio que Deus nos dá. E o apóstolo João, ele escreve na sua carta, já chegando no final da sua carta, nos dando algumas instruções sobre a oração. A oração, meus irmãos, é um ato de amor de Deus para conosco e uma resposta de amor nossa para com Deus. O apóstolo João ele é conhecido como o apóstolo do amor. Isso porque, tanto no seu evangelho como aqui na primeira carta, ele fala a respeito de amor. João, ele se dirige, se refere a si mesmo no seu evangelho como o discípulo amado. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha sido alvo do amor de Deus, do amor de Cristo. E nós também somos amados por Deus, por isso nós temos o privilégio de termos acesso a Ele em oração. Você já tentou personificar ou personalizar um dos versículos mais conhecidos da Bíblia? João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Você já tentou falar esse versículo assim? Porque Deus me amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para mim, para que eu creia nele e assim não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou e Deus continua te amando e Deus está atento às suas orações. Por isso eu quero meditar com os irmãos nesta noite a respeito de 3 lições aprendidas a respeito da oração. E a primeira delas é a confiança. Versículo 14, olhe lá, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você e eu temos total confiança de entrarmos na presença de Deus. Quando você vai conversar com alguma autoridade, se você já teve essa experiência de conversar com alguma autoridade, talvez possa te dar algum frio na barriga, possa te dar algum receio, alguma ansiedade. Agora pense, Deus é a suprema autoridade. Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E você pode se aproximar da presença de Deus em oração sem medo, sem preocupação. É claro que é o próprio Deus. Nós devemos entrar na sua presença reverentemente. É claro que nós não devemos achar que Deus é alguém igual a gente, só que um pouquinho maior. Não, Deus é o supremo Deus, o altíssimo Deus, mas Ele também é o nosso Pai. Existem 2 palavras conhecidas na teologia que são imanência e transcendência. O que significa isso? Transcendência significa que Deus está acima de tudo e de todos. Ele é o Criador. Ele é o transcendente Deus. E imanência significa que esse Deus, ele se relaciona com o homem. E ele se relaciona especialmente com o seu povo, com a sua igreja. Deus, o Supremo Senhor, o Altíssimo Deus, ele se tornou um de nós. Então, o que acontece? Isso significa que na confiança de Cristo, na mediação de Cristo, em nome de Jesus, nós podemos nos aproximar do Senhor, Deus e Pai, em total confiança. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. E nós vamos ler do verso 19 até o verso 22. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. O Santo dos Santos era o lugar mais interior do templo no Antigo Testamento, onde estava a Arca da Aliança. A arca simbolizava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano. Ele era o mediador entre o povo e Deus. Nós temos agora um único mediador, que é Jesus Cristo. Por isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo. E por isso nós temos confiança, acesso ao Pai. O versículo 15 aqui de 1 João 5 vai nos dizer o seguinte: e sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. Aliás, até o versículo, somente o versículo 15. Sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Nós sabemos que Deus nos ouve. Deus nos atende. Deus ouve os nossos pedidos. Mas veja o seguinte: a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que Deus,
Ele vai sim responder às nossas orações, vai sim ouvir as nossas orações. Por isso nós devemos ter confiança. Mas Ele só fará isso de acordo com a sua vontade. Por isso nós voltamos ao versículo 14. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, veja, por que nós temos confiança, nós temos ousadia e nós temos certeza de que Deus nos ouve? Deus nos ouve e nos atende quando oramos segundo a sua vontade. Nós não vamos pedir a Deus aquilo que trará glória a nós mesmos, né? Lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, vai nos dizer assim: e tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando que Deus vai ouvir a sua vontade? Quando o Pai for glorificado no Filho. Ele te atende. Quando você ora pedindo a Deus alguma coisa para a glória dele, e essa é a vontade. Como eu sei qual é a vontade de Deus? Aquilo que eu estou pedindo vai glorificar a Deus? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer quando nós formos pedir alguma coisa a Deus. Entrando na presença do Senhor em oração, confiando nele, nós oramos e pedimos alguma coisa que vai trazer glória ao nome de Deus. Se trouxer, nós sabemos que Ele vai nos ouvir. Jesus, aliás, Ele orou nesse sentido. No Getsemane, Ele orou pedindo ao Pai, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como Tu queres. Por que ele ora assim? Porque Ele sabia que a morte que Ele teria que experimentar ia glorificar a Deus. A cruz, todo o sofrimento que Jesus sofreu naquela cruz, foi para a glória de Deus. Então, meus irmãos, Deus sempre ouve as nossas orações e Deus sempre vai responder às nossas orações. Nem sempre será aquilo que nós queremos, nem sempre será aquilo que é a nossa vontade, o nosso desejo, mas sempre será aquilo que glorifica a Deus. Quando Deus responde a sua oração com um sim, é porque Ele vai ser glorificado. Quando Deus responde a sua oração com um não, é porque Ele vai ser glorificado nesse não. E quando Deus responde a sua oração com um espere, ainda não, é porque ainda não chegou o momento dele ser glorificado com a resposta. Mas Ele já é glorificado com a nossa espera. Por isso, meus irmãos, nós sabemos que Ele nos ouve, versículo 15 novamente. Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Por que nós sabemos disso? Porque nós oramos de acordo com a vontade dEle. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto vai nos ensinar a respeito da intercessão. Nós devemos orar por nós mesmos, mas também devemos orar uns pelos outros. O versículo 16 vai nos dizer o seguinte: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. João aqui ele fala várias vezes a respeito de morte, de pecado para a morte. Vamos analisar então com mais cuidado esse versículo 16 de 1 João 5. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte. Que tipo de morte João está falando aqui? Morte, aqui na primeira carta de João, não se refere à morte física, e sim à morte espiritual e morte eterna. Se nós voltarmos um pouco, por exemplo, aqui no versículo 12, 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E no versículo 13, estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. Então, o cristão, ele tem a vida eterna.
Ele não tenha mais a morte eterna. E aqui no versículo 16 ele diz: se alguém vir a seu irmão. Quem que são os nossos irmãos? São os outros crentes. Então, se você ver um crente pecando, um pecado que não seja para a morte, ou seja, você ver um crente pecando, um pecado que não negue, não blasfeme o nome de Cristo, pecado para a morte eterna é justamente esse. João, ele vai citar aqui no capítulo 4, 1 João 4, no versículo 5, versículo 4 e 5. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Então os irmãos vão se lembrar que haviam falsos profetas naquela igreja a quem João escreveu. Pessoas que estavam dentro da igreja, mas não eram deles, não pertenciam a Deus, eram do mundo. E também aqui no capítulo 2, se nós voltarmos um pouco, capítulo 2, versículo 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, voltando para 1 João 5, o que João está dizendo aqui? Que uma pessoa que abandonou a Cristo, ou seja, ela tinha conhecimento, ela estava no nosso meio, essa pessoa pecou para a morte. Ela não é dos nossos, ela é joio, é um falso crente. Ela enganou a igreja. A Deus é claro que ela não consegue enganar. João fala: por esse não peço que ore, mas aquele que não peca para a morte, ou seja, nós somos cristãos, pertencemos a Deus, temos a vida eterna, mas ainda pecamos. E quando nós pecamos, nós precisamos nos arrepender. Mais uma vez, aqui em 1 João, no capítulo 2, no verso 1, ele diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós não devemos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado, é o nosso intercessor. E quando nós oramos, arrependidos dos nossos pecados, nós temos eles perdoados. Então, resumindo o que João está dizendo aqui no versículo 16 de 1 João 5. Se nós virmos um outro irmão pecando, um pecado que ele não esteja negando, blasfemando a Jesus, ele não esteja abandonando a Jesus, nós devemos orar por esse irmão, para que Deus perdoe esse irmão. Por isso que ele fala, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Deus vai perdoar o pecado. Irmãos, nós devemos orar uns pelos outros. Quando você vir o seu irmão pecar, uma coisa que você jamais deve fazer é você levar aquilo para frente. É você ficar fazendo maledicência, fofoca, falando para as pessoas: você viu o que fulano de tal fez? Você viu o que ciclano falou? Infelizmente, meus irmãos, nas nossas igrejas, não é raro vermos isso acontecer. Quando a gente fica sabendo que um outro irmão, que uma outra irmã caiu em pecado, os falatórios acontecem, as fofocas acontecem. E quando você fica sabendo que um irmão seu, irmã sua pecou, a primeira coisa que você deve fazer é orar por ele. É orar para que Deus lhe conceda arrependimento. Orar para que Deus abra o seu coração, abra o seu entendimento e faça-o voltar para o Senhor, na confiança de que o Senhor perdoará o seu pecado. Ele fala aqui que aqueles que abandonaram a Jesus, nós não devemos orar por eles, porque eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas aqueles que são nossos irmãos,
que estão ali no nosso meio e que pecaram, assim como qualquer um de nós podemos pecar, estamos correndo o mesmo risco, nós devemos interceder por eles, nós devemos orar por eles. Meus irmãos, uma coisa que adoece a igreja, uma coisa que prejudica demais a igreja é a fofoca, é a maledicência. Por isso que quando você vir o seu irmão pecando, ou você souber que o seu irmão está em pecado, ore ao Senhor por ele. Ore, peça a Deus que Deus lhe dê graça, que Deus provoque arrependimento no coração desse irmão, dessa irmã, que Deus restaure esse irmão, essa irmã. Não leve isso para frente, leve isso para Deus. Peça para que Deus haja no coração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Por isso, meus irmãos, nós oramos. Oramos porque nós temos um Pai que nós temos certeza que nos ouve, um Pai que nós confiamos. Você não entra na presença do Pai com medo, mas em amor. Claro que com muita reverência. É o nosso Deus, o Deus Altíssimo, mas é o nosso Pai também. Nós oramos e pedimos de acordo com a vontade dEle, sabendo que a vontade dEle é sempre aquilo que o glorifica, sempre aquilo que é para o bem dEle. Nós oramos também pelo nosso irmão que caiu em pecado. O livro de Jó vai nos dizer, lá no capítulo 42, versículos 8 e 9, que, eu vou ler com vocês, Jó 42, 8 e 9. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Vejam, meus irmãos, os irmãos conhecem muito bem a história de Jó. E como aqueles 3 amigos de Jó foram implacáveis, acusando Jó de pecado, por Jó estar naquela situação de miséria que ele se encontrava. Deus então chega àqueles amigos de Jó e dizem para que eles procurassem Jó e pedissem para que Jó orasse por eles. E Deus aceitaria a oração de Jó. E Deus de fato aceitou. Jó intercedeu pelos seus amigos e Jó perdoou o pecado dos seus amigos. Então interceda pelo seu irmão. Meus irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós sabe de algum pecado, de algum outro irmão, de alguma outra irmã. Você já orou por essa pessoa? Você já colocou diante de Deus o nome dessa pessoa? Você já rogou por ela? É hora de você e eu fazermos isso. Orarmos uns pelos outros. Sobretudo, orar para que Deus perdoe os pecados dos nossos irmãos. Perdoe os pecados da nossa igreja. Para que assim, meus irmãos, possamos ter vida, possamos ter unidade, possamos ter paz no nosso meio. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Pai, eu te agradeço pela oportunidade que tivemos mais uma vez de ouvir a Tua palavra. Como é bom, ó Deus, como é bom orar a Ti. Como é bom estar na Tua presença, Senhor Deus, em confiança. E queremos, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Glorifica o Teu nome nas nossas orações, nos nossos pedidos. Glorifica o Teu nome, Senhor Deus, na vida da nossa igreja. Pedimos a Ti, Pai, por aqueles nossos irmãos que estão em pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, ó Deus. Que o Senhor provoque no coração de cada um deles, ó Deus, o arrependimento. Perdoa também os nossos pecados, ó Deus. Tenha misericórdia nas nossas vidas. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço.